A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, teve 5 mandados militares e instituiu 16 atos institucionais, mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Nesse período, houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. Antes de entender o período militar brasileiro, é preciso compreender os eventos que levaram até ele, os antecedentes do golpe de 1964. O primeiro momento é marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961, e nesse mesmo ano renunciou ao cargo. A partir disso, seu vice João Goulart foi quem assumiu seu lugar. A questão é que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos opostos para o país. O projeto de Jango, apelido por qual era conhecido o novo presidente, estava apoiado em reformas de base, como fiscal, administrativa, universitária e principalmente agrária. Além disso, o presidente era um representante trabalhista do legado de Getúlio Vargas. Assim como mencionado, a reforma agrária era uma das principais propostas do governo Jango e também a que mais gerava polêmica. Afinal, era combatida pelos grandes latifundiários e por grande parte dos parlamentares do Congresso Nacional. Assim, esse foi um momento de bastante efervescência e polarização política entre a população. Houve apoio de parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e de parte da classe média. É por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar é utilizado. Vale lembrar ainda que eram tempos de Guerra Fria e havia medo de um suposto período comunista. Assim, num conflito que começou logo após o final da Segunda Guerra Mundial e foi responsável pela bipolarização ideológica, em que os Estados Unidos, defensores do capitalismo, e a União Soviética, defensora do socialismo, disputavam a hegemonia econômica, política e militar no mundo. Nesse cenário, os Estados Unidos, com medo da expansão socialista, principalmente depois da Revolução Cubana, passou a intervir ativamente nos países da América Latina, para impedir o crescimento das ideias consideradas comunistas. As ditaduras militares na região foram então mecanismos para frear esses movimentos, e tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos foram apoiadas pelos Estados Unidos. Em 2014, documentos liberados pelos Estados Unidos e investigados pela Comissão Nacional da Verdade revelaram que mais de 300 militares passaram a temporada na Escola das Américas, o Instituto de Guerra dos Estados Unidos no Panamá. Lá, entre 1954 e 1996, os militares brasileiros tiveram aulas teóricas e práticas sobre tortura. Além disso, gravações liberadas pela Casa Branca das conversas entre o ex-presidente John Kennedy e o embaixador do Brasil no momento, Lincoln Gordon, comprovam o envolvimento estadunidense na ditadura militar brasileira. No dia 31 de março de 1964, tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai, e uma junta militar assumiu o poder no Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro de 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985. No governo de Castelo Branco, de 1964 a 1967, foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, conhecido como AI-1. Atos institucionais eram decretos e normas, muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1 estava o fim das eleições diretas, isto é, a partir deste momento, as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. Neste mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas e, em 1967, uma nova Constituição entrou em vigor. Em 1965, por meio do Ato Institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo, ou seja, a partir deste momento passaram a existir apenas 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Enquanto o primeiro apoiava o governo, o segundo partido representava a oposição concedida. Mas atenção, havia várias restrições à sua atuação. Esta medida, ao mesmo tempo em que fortalecia o poder executivo, proporcionava uma imagem de legitimidade à ditadura, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento, apesar de ter sido fechado em alguns momentos. Além disso, uniu todos os partidos de oposição em apenas um partido, o MDB. Também foi
uma estratégia dos militares para facilitar a repressão aos opositores do regime. O AI II mudou ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do poder judiciário e concentrando cada vez mais no poder executivo. O governo de Costa e Silva, 1967 a 1969, foi marcado por muita repressão, violência, tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. A insatisfação de parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo a das maiores a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou grande comoção e fortaleceu a oposição ao regime. Em resposta, Costa e Silva promulgou o AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou estado de sítio, cassou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Como esse decreto dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime, é considerado o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil. Nesse período, também conhecido como Anos de Chumbo, em resposta ao regime repressivo, começaram a surgir grupos armados, contra os quais houve forte repressão por parte dos militares. Médici e o milagre econômico. O governo de Médici, em 1969 a 1974, é considerado o período da maior repreensão da ditadura militar no Brasil. A censura dos meios de comunicação se testificou e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos da oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. Além disso, o período também ficou conhecido como o milagre econômico. Isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito, aumento das tarifas do setor público, a contestação dos salários e direitos trabalhistas e a redução da inflação resultaram em taxas do crescimento do BIP acima de 10% e grandes investimentos em infraestrutura. O crescimento da economia, somado em euforia após a conquista do tricampeonato mundial do futebol, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias uniformistas, como Brasil ame ou deixe, ou ninguém mais segura esse país. Talvez você já tenha ouvido falar delas, não é mesmo? Além disso, o milagre foi acompanhado de maior desigualdade da renda. Em 1973, houve a crise do petróleo no mercado internacional. Além disso, os investimentos da economia brasileira caíram, reduzindo o consumo e a geração de empregos. Diante dessas dificuldades, o governo militar passa a perder o apoio. Em 1971, foi promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. Os grupos da esquerda sofriam fortes repreensões e foram criadas instituições para lutar contra eles, como o Departamento de Operações Internas, DOI, e o Centro de Operações da Defesa Interna, CODI. Esses órgãos eram utilizados como centros de aprisionamento e tortura e estavam localizados nas principais cidades do Brasil. Geisel, 1974 a 79. Iniciou seu governo com uma abertura política lenta, gradual e segura. Na prática, isso significava a transição para um regime democrático, mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos dos processos de decisão política. Essa transição também tinha como razão o desgaste das Forças Armadas após anos de repressão, violência e restrição à liberdade. As violações aos direitos humanos e repressões violentas continuaram apesar do início da abertura. O caso mais grave, ocorrido durante o governo de Geisel, como já mencionamos, foi a tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Esse episódio gerou grande comoção popular,
mas Gesiel não tomou providências para punir os responsáveis. A crise econômica também se agravou e, em 1978, operários metalúrgicos do ABC iniciaram o maior ciclo de greve da história do Brasil. Diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. A situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura militar no Brasil. Diante da pressão da população e do surgimento de movimentos contrários ao regime, em 1978, o presidente revogou diversos decretos-leis, inclusive o AI-5. Governo de Figueiredo, 1979 a 85. Durou 6 anos e colocou fim ao período ditatorial. Em 1979, foi promulgada a Lei de Anistia. Aos poucos, presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram ao país. Uma polêmica sobre a Lei de Anistia é que ela excluía os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão policial e militar, responsável por violações aos direitos humanos, como torturas e mortes. A partir desse momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos. Muitos desses existem até hoje. Mas essa abertura do final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas desejavam manter a ordem vigente, considerado um ato de terrorismo. Militares contrários à abertura explodiram uma bomba em um centro de convenções no Rio de Janeiro durante uma comemoração ao Dia do Trabalho, em 1981. Neste caso, também não houve investigações ou punições. Ao final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização das eleições diretas, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar. Não podemos deixar de lado que o período da ditadura foi de grande importância cultural e artística no país. Apesar das restrições à liberdade de imprensa e de expressão impostas pela censura, muitos artistas, músicos e cineastas manifestavam seu posicionamento contrário ao regime, ainda de maneira metafórica, para não serem condenados como opositores ao regime. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso são exemplos de cantores e compositores que utilizaram a música para manifestar sua opinião. O tropicalismo, por exemplo, foi um movimento forte de oposição à ditadura e de construção da identidade cultural brasileira. Diversos artistas, músicos e escritores foram exilados durante o período ditatorial.